Olá pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar da hipermetropia, ou seja, diferente da miopia, o sistema de lentes do hipermétrope é um pouco mais convergente para o diâmetro do globo ocular que ele apresenta. E a consequência disso é que a imagem é formada atrás da retina. Isso por causa da falta de convergência do sistema óptico. Isso mesmo que o cara com o seu cristalino esteja fazendo toda a sua força e aumentando a curvatura, isso não será suficiente para a imagem se aproximar da sua retina. E na falta dessa convergência da luz, nós utilizamos as lentes convergentes. Ou seja, a lente convergente ela vai pegar esse feixe de luz que estava divergindo e vai dar uma convergida a mais para que quando a luz atingir o olho, esse feixe possa produzir uma imagem sobre a retina. Mas uma das consequências é que ele acaba criando uma imagem que nós dizemos virtual. Muitas vezes as pessoas com hipermetropia ela pode enxergar na distância de 25 centímetros, que nós dizemos que é uma distância normal. E essa pessoa ela acaba afastando um objeto para poder enxergar, ou seja, uma dificuldade para enxergar de perto. O ponto próximo do hipermétrope não é tão próximo, ou seja, o hipermétrope ele precisa afastar. Vamos dar um exemplo bem clássico, seja um livro, né, para que ele possa ler bem alguma coisa que esteja escrita, ele afasta de seus olhos, ou seja, quando ele está sem os óculos, tá bom? Meus jovens, e dependendo do grau da hipermetropia que esse sujeito ele tem, ele não enxerga nem de perto e nem de longe. Mas isso é um assunto para quando vocês estiverem lá no curso da medicina. Isso nós não vamos discutir em nossa aula de hoje, tudo bem? Então vamos entender isso melhor através dos cálculos. Vem comigo. Meus jovens, nós podemos determinar aqui a vergência dessa lente para o sujeito que tem hipermetropia. Ou seja, a vergência da minha lente para o hipermétrope é igual a 1 dividido pelo ponto remoto normal menos 1 dividido pelo ponto próximo do hipermétrope. Veja bem, 1 dividido pelo ponto remoto normal, nós sabemos que é 1 dividido por 0,25. Ou seja, 4 dioptrias. Fazendo essa substituição aqui, nós temos que a vergência dessa lente corretiva para quem tem uma hipermetropia, basta a gente fazer, né, a diferença de 4 dioptrias menos 1 dividido pelo ponto remoto do hipermétrope. Bem simples assim, tá bom? Agora nós podemos falar de outra anomalia, conhecida como presbiopia. É onde o cristalino do olho do sujeito, ele perde essa flexibilidade, parecido com a hipermetropia, viu? E a sua correção também ela será com lentes convergentes. A diferença da presbiopia para hipermetropia é que geralmente você usa uma lente somente para quando estiver fazendo uma leitura. O cristalino do olho, né, do sujeito, ele vai perdendo essa capacidade de acomodação para a imagem sobre a retina. E a consequência disso é que o ponto próximo ele se afasta dos olhos e o ponto remoto se aproxima, tá bom? Então nós fazemos aqui a correção por meio de lentes chamadas bifocais. Atualmente é muito comum também o uso de lentes
multifocais, onde há uma parte inferior da lente é convergente e uma parte superior é a divergente. Pega essa peça aí, viu? Lembrando que foi Benjamin Franklin quem inventou a lente bifocal, do qual ele tinha esses dois problemas. Então pode-se pensar que foi por uma necessidade essa sua descoberta, certo? Nós temos também a lente multifocal. Nessa situação já é outro nível. Então o carinha aqui, ó, ele mapeia, né, todo o olho para ver qual o defeitinho do olho que o cara tem. Ou seja, em cada posição do seu globo ocular. Então ele olha aqui para poder fazer essas mudanças, dessas ondulações que vão acontecendo em seu olho. Ou seja, talvez o cara pode estar olhando para cima e a sua miopia seja um pouco diferente quando ele está olhando para frente. Então, há miopias diferentes para essa situação. Então, ele mapeia todo o funcionamento do olho da pessoa e faz uma lente com cada uma tem uma posição para que quando esse cara for olhar, né, essa lente fica perfeita para aquele ângulo, tá bom? Que fique dentro das condições da sua anomalia. Temos também outra anomalia que é conhecida como astigmatismo, que é uma irregularidade na córnea ou no cristalino aqui do cara, tá bom? Aqui eu chamo aqui uma atenção de vocês, porque eu não estou dizendo que é por uma falta de convergência, porque muitos alunos já disseram isso. O Márcio falou que é uma falta de convergência. E não. Ou seja, é uma falta de divergência. Que fique bem claro isso para vocês. Melhor dizendo aqui, o olho do carinha aqui, ó, é bom. O seu cristalino converge bem, tudo em seus devidos lugares. Porém, lá no globo ocular do sujeito, a córnea dele tem um amassadinho, um pequeno amassado. Melhor dizendo, um pequeno defeito em seu cristalino. Sendo assim, não adianta eu querer usar uma lente, seja ela convergente ou divergente. Isso não faz sentido algum. Então, o oculista vai ter de fazer uma lente que tenha essa irregularidade do olho do sujeito. Então, o oftalmologista ele vai mandar fazer uma lente com as mesmas irregularidades que o seu cristalino, porém de forma contrária. Sendo assim, quando a luz atravessar essa lente com os seus defeitos e atingir os defeitos do seu olho, um defeito anula o outro. Fica uma lente perfeita. Aí a luz chega limpa na retina sem haver nenhum borrão, certo? Então, meus queridos, o astigmatismo é uma irregularidade da córnea e no cristalino. Que fique bem entendido isso para vocês. E os sintomas do cara é a falta de nitidez e a sua correção é feita por lentes cilíndricas. Esses tipos de lentes aqui, tudo bem? Vamos continuar a entender outros tipos de anomalia como a catarata. Aqui é bem conhecido por todos, né? Ela é bem clássica mesmo. Então, a catarata, ela fica, o olho da pessoa, vamos se dizer assim, ela vai ficando com uma visão mais embaçada. Então, a pessoa vai tendo uma dificuldade de enxergar lugares com pouca luminosidade, pois ela vai entrando, né, dentro do seu globo ocular, uma quantidade menor de luz. Então, a causa disso é que a córnea ela vai ficando aqui, ó, desse jeitinho mais escurecida. Ou seja, de tantos raios solares atingirem os olhos da pessoa, ele vai danificando essas células da nossa córnea. Ou seja, pessoal, ela vai desgastando as nossas células. E a correção disso é apenas através de uma
cirurgia. E essa cirurgia é bem simples. Ou seja, em uma semana você faz uma cirurgia, vamos se dizer, em um olho direito. Na outra semana você já pode fazer o outro olho do lado esquerdo. É bem simples mesmo. Algumas pessoas sempre me perguntaram, né? Mas, Márcio, existe apenas um tipo de catarata? O que vocês acham, meus queridos? Te falo, meu jovem, não existe apenas um tipo de catarata. Ou seja, existe outros tipos de cataratas. Os bebês mesmo, quando nascem, pode nascer com a catarata. E essa catarata do bebê, quando nasce, ela já vem revestida em seu cristalino. E quando isso acontece, não há muito que se fazer. Ou seja, o bebê ele adquire já uma cegueira. É mesmo? Outra doença que eu quero falar com vocês aqui é sobre o estrabismo. E essa é uma doença que eu chamo a atenção aqui de vocês porque é complicado. Muitas vezes a criança, a pessoa, ela sofre muito bullying por essa situação, mas vamos entender isso. Nós temos dois tipos de estrabismo. Um com o olho para dentro e o outro com o olho para fora. E lembrando, meus queridos, toda criança ela tem uma fase de estrabismo, tá bom? E durante essa fase, os pais têm que ficar em alerta, pois se estiver com um desvio maior, né, ele deve procurar um oftalmologista para ver se dá para fazer essa correção do estrabismo da criança. Se a coisa for mais grave, o estrabismo divergente, vamos se dizer assim, o carinha pode ter até uma faixa sem a visão no meio do seu olho. Ou seja, é por isso que quando o cara é portador de estrabismo, ele se posiciona para falar com você. Ou seja, é uma faixa onde ele não está enxergando, né? Ele não está vendo a posição do qual você se encontra. E se tiver um cara do outro lado, ele pode até pensar que está falando com outro cara, em consequência desse desvio do seu olho. Mas ele estará, né, na verdade, falando com você. Por isso que é complicado que eu falo aí. É até muito desagradável isso, né? Gera um desconforto social para o sujeito. E uma das correções desse tipo de estrabismo é muito complicado. Pode ser através de cirurgia, onde eles vão cortar, né, a musculatura do globo ocular e costurar. E coloca ela, lógico, em uma posição correta. Porém, na hora que ele vai cicatrizar, pode dar alguns repuxão na musculatura do olho. E isso pode piorar a situação do tipo de estrabismo. Por isso que é muito complicado essa situação. Uma outra situação seria usar um tipo de lente prismática, né? É uma lente mais espessa, de tal forma que ele vai pegar a luz que está entrando aqui paralela e vai jogar ela como se estivesse entrando dentro da retina do cara. É um tipo de óculos que chama mais a atenção das pessoas, né? Mas pelo menos o cara já começa a ter uma vida social mais digna e satisfatória para o seu ego. Outro tipo de anormalidade pode ser que o carinha tenha um problema no cérebro, no córtex, vamos se dizer assim, né? Visual, que é a parte posterior do lóbulo occipital e que processa informações que chega, né, na retina na formação de uma memória visual. Então o sujeito também ele pode ficar até cego. Não vamos aprofundar muito isso não, quando a pessoa, né, o sujeito estiver fazendo aí a parte de medicina ou for estudar a parte oftalmológica, vamos se dizer assim, ele vai se aprofundar mais a este assunto. E para fechar aqui a nossa aula, eu quero falar sobre o daltonismo. É onde o cara pode confundir as coisas. Isso pode estar relacionado às células da nossa retina ou à interpretação que o seu cérebro faz.
Beleza! E o daltonismo, ele é passível de qualquer pessoa adquirir. Ou seja, em uma pancada na cabeça, um acidente, seja de moto, de carro, uma queda, um futebol, ele pode ter o deslocamento da sua retina. E esse deslocamento há no caso, um movimento muito rápido do olho. Então o sujeito pode adquirir o daltonismo. E em alguns casos isso é tão grave que o carinha pode até ficar cego, viu? Isso é bem sério mesmo. Então existem várias doenças relacionadas ao nosso globo ocular. Mas eu quis registrar aqui as mais faladas do nosso dia a dia e que pode te ajudar no momento do seu vestibular e do Enem. Então, pessoal, gostaram dessa aula? Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você estará colaborando com o nosso canal. No mais, é só isso. Um grande abraço e fique com Deus e... Tchau, tchau. Mando você. Até no vídeo.